Olá pessoal, então vamos dar continuidade àquela sequência de vídeo falando das outras seitas, né? Algumas tidas como religiões, outras não tão oficializadas assim, são seitas, porque elas fazem parte de um mix que a gente convive, né? Em vários momentos do nosso dia a dia, seja observando arte, filmes, seja lendo artigos, né, ouvindo repórteres políticos, elas estão permeando as consciências e tomando conta, né, de um espaço que deveria ser plenamente preenchido pela única pessoa que é plena, que é Deus, que é Cristo, seu Filho. Então eu queria continuar essa sequência de vídeo, apesar de eu só querer falar da Conjuração Anticristã de Monsenhor de Lassos, porque o livro ele é fantástico, eu não canso de dizer isso. Vamos começar esse vídeo porque é importante a gente abordar essas religiões também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Senhora nossa, advogada nossa, reconciliai-nos com vosso Filho, recomendai-nos a vosso Filho, apresentai-nos a vosso Filho. Amém, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria começar com uma palavra de Dom Estevão Bittencourt, que nós, na verdade, estamos com saudade de falar um pouco dele, né? De novo. Ele diz assim: o ser humano foi feito para a verdade. Traz em si a sede natural da verdade. Ora, a natureza sabe como é, não pode frustrar o homem. Não raro, a pessoa humana pode errar, mas, reconhecendo os seus erros, vai se aproximando da verdade, que lhe é dado atingir nos pontos essenciais a orientação em sua vida. Dom Estevão estava falando aqui do relativismo e das conversas, né, com outras religiões, em que não se abandona a verdade, apenas reconhece nas outras religiões o traço da verdade. Diz ele, nos encontros ecumênicos e nos colóquios interreligiosos, a Igreja reconhece a paridade existente entre os dialogantes, até porque são todos filhos de Deus, né? Paridade contra a dignidade das pessoas que dialogam e merecem respeito. Todavia, não pode reconhecer paridade de conteúdos doutrinários, pois Jesus Cristo é inconfundível e não pode ser equiparado aos fundadores de outras religiões. Por que eu estou pegando essa análise de Dom Estevão, que depois ele até cita Dominus Jesus, a gente tem vídeo aqui falando da Dominus Jesus, né, o Senhor Jesus, que na verdade nenhum outro fundador de outra religião se disse ou pôde se dizer ou provar que é Deus, como Jesus Cristo fez. Então, a partir do momento em que obedecemos à consciência de um homem, que é um homem, só um homem, seja Dalai Lama, seja Kardec, seja aqui o nosso de hoje, Lafayette Ron Hubbard, são homens, são estáveis, têm defeitos, são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não são deuses e respeitamos enquanto feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, todas as vezes que no canal a gente for abordar uma outra religião que não é a católica, não é para agredi-la, mas é para cumprir isso que Dom Estevão diz ali. O homem busca a verdade. E ele é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que eu aceito isso na minha vida, estou eu aqui para dizer para vocês que é ele, não nenhum outro homem. A cientologia tem seu fundador esse homem, Lafayette Ron Hubbard, nasceu em 1911, faleceu em 1986. E ele é filho de um militar, também viajou como militar. Depois eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele, mas não se acha tantas coisas assim. E a autobiografia, dizem, não é fidedigna, tá? O que ele fala sobre ele não é 100% comprovado. Então só diz que Dom Estevão vai dizer naquela revista que é um compilado de alguns artigos de Dom Estevão, Crenças, Religiões, Igrejas e Seitas, quem são, tá? Já mostrei essa revista para vocês nos outros vídeos. E ele diz que, tendo viajado pelo Oriente, ele estudou a Dianética, a ciência que explica como funciona o intelecto humano. E daí, em 1950, ele publicou alguns escritos sobre esse assunto e logo, 4 anos depois, ele fundou a Igreja da Cientologia, que é famosa entre os artistas, e entre eles o mais conhecido eu acho que é Tom Cruise, né? Todo mundo já ouviu falar que ele é da Cientologia. E, por fim,
ele suscitou um antagonismo na classe médica. Até pesquisando um pouco mais, a gente descobre que ele não tem nem embasamento médico para fazer o que ele fez, então em alguns países não aceitam nem como religião porque seria charlatanismo. Em alguns outros países ele incorreu em vários outros crimes relacionados ao direito do trabalho, porque ele chamava os trabalhadores, mas impunha a crença dele para que essas pessoas continuassem trabalhando, então as pessoas tinham que ser fiéis a isso. Então é por isso que realmente toma essa proporção de seita, né? Em que tem um comandante autoritário e ali os outros são subjugados a ele e aos pensamentos dele. Então essa cientologia ela tenta resolver a questão que ele chama de cicatrizes da vida terrena, né? Das vidas pregressas e que a gente vive aqui nesse mundo, pregando que, como ele teve influência oriental do hinduísmo, e é por isso que eu dei continuidade logo após o hinduísmo desse vídeo, pregando que, empregando métodos, segundo ele, científicos, não comprovados, obviamente, você se livra desse peso, dessa carga e se torna uma pessoa melhor para reencarnar na próxima, que ele chama de hipótese, né? Que é o tio da reencarnação espírita, para reencarnar na próxima fase. Então ele concebe o ser humano como uma máquina que necessita de conserto. Você é uma máquina que precisa de conserto. E segundo ele, a mente humana não permite o indivíduo tomar consciência de que seu destino é sobreviver após a morte. Ou seja, ele está insaciável nessa vida que ele vive, né? Então, dentro dessa vida, ele traz muitas cicatrizes, como eu disse antes, que são ferimentos que estão contidos nesse cérebro, né? São ferimentos psíquicos e que Dom Estevão diz que são frutos aqui dessas encarnações anteriores, né? E daí é preciso apagar essa cicatriz e comunicar ao sujeito o otimismo derivado da perspectiva da feliz imortalidade. Então ela tem em vista libertar o homem dos seus enagramas, né? Engramas, mas eu li que é enagramas. Mas tudo bem, engramas, tá aqui no livro de Dom Estevão, né? Que são essas cicatrizes, e o levar às condições de clear, limpo, né? Porque ela vem do inglês, né? Ele é americano, então as terminologias são em inglês, né? Que implicam o aumento do QI, melhora da saúde física e sucesso dos negócios. Esse tipo de filosofia, esse tipo de linha tem muita paridade com as religiões orientais que buscam essa saúde mental, né? Essa prática de exercícios e prática de aplicações de técnicas de autoajuda, na verdade, né? Para que você alcance tudo isso, especialmente o sucesso. E todas elas também gostam de trabalhar com essa questão do sucesso financeiro, profissional, como um resultado desse trabalho. Óbvio que eles têm que entregar um resultado material, já que o transcendente, né, a salvação através de um homem para eles, é descartada. Então, a Dianética realiza uma terapia em sessões chamada auditing, nas quais a pessoa, através da regressão no tempo, que é a técnica da regressão, considera os ferimentos que recebeu para apagá-los. É como se você desse um restart no seu cérebro. O mais importante em grama é o primeiro de todos, o Basic, que pode ter sido uma tentativa de aborto, né? Que sacrificaria o interessado, uma enfermidade da mãe e por aí vai. Ele vai especulando. E no decorrer dessa sessão, que é cara, que custa, que é por isso que os fundadores, os frequentadores são ricos, né? Então eles vendem esse material e no decorrer dessa sessão é utilizado um aparelho chamado Wimeter, eletrômetro inventado por Hubert para permitir o pré-clear de se recordar mais rapidamente dos traumas psíquicos. Não mais uma mente reativa, mas uma mente analítica, e aí teriam atingido as condições clear, né? Então é o objetivo de esvaziar a mente, assim como o hinduísmo prega, esvaziar a mente. A mente reativa, eu anotei aqui, ela é aquela que absorve dor e o trauma, e a mente analítica ela é responsável pela consciência, é tirar a mente do trauma e colocar a mente no estado de consciência em que você se domine, né? E ele aplica essa técnica. Remédios psicotrópicos e as intervenções cirúrgicas são tidos pela cientologia como violações dos direitos humanos, é por isso que a área médica não aceita a cientologia, né? Deve haver suas exceções, mas a briga toda é isso, né? Com a ciência, porque ele é tido como uma prática ilegal da medicina, a título de dizer que está usando medicina. E pode-se dizer que as concepções éticas da cientologia são contraditórias, vai dizer Dom Estevão, porque de um lado
Essa escola propõe finalidades transcendentais, né, porque ela prega esse reencarnacionismo, e de outro tem os olhos voltados para a conquista do dinheiro e poder. E aí eu me lembrei da maçonaria poder e dinheiro, né? Maçonaria P2. Tem vídeo aí no canal sobre isso. Não sei que ligação poderia ter, se tem, né? Porque para mim hoje a maçonaria está em muitos lugares e muitos maçons criam muitos tipos de situações, mas aqui a gente não tem essa certeza para afirmar, né? Mas nas palavras de Hubbard, né, que é o fundador, a única razão, aspas, a única razão em virtude da qual existem organizações é oferecer bens materiais e serviços aos seus membros em troca de uma contribuição e procurar pessoas famosas às quais esses bens possam ser oferecidas. Todas as organizações da Igreja da Cientologia foram fundadas unicamente em vista deste objetivo. Então vejam bem que o objetivo dele é angariar fundos, ter sucesso financeiro, né? Então, são bens que são buscados como a expressão do sucesso deles, né? A ética é explicitamente conceituada como a superação de todo tipo de resistência ao programa da Cientologia. Então, é ético tudo aquilo que afasta a agressão à Cientologia. Por isso, eles têm um perfil combativo de todos aqueles que pregam contra a Cientologia. É como diz Ruba, o rolo compressor que aplana a estrada. Não seja uma pedra no caminho da Cientologia, porque o rolo compressor vai passar em cima de você. Nessa perspectiva, não há lugar para a tolerância, não há respeito para com aqueles que pensam diversamente. No livro Ética da Cientologia, vai dizer Dom Estevão Bittencourt, são tidos como meios legítimos para conseguir manter e expandir o poderio da escola, aspas, a corrupção moral, a agressão física, os prejuízos materiais, a perseguição e o esmagamento de quem professe outra filosofia, a violência contra os inimigos. Na maçonaria P2, Poder e Dinheiro na Itália, isso era bem evidente. Depois que ela veio aqui para a América Latina, isso foi amenizado porque aqui eles tinham a corrupção. E a corrupção também é algo aceito, segundo Dom Estevão e segundo as revistas aqui. Qualquer meio é aceito para defender a Cientologia, porque o que vai contra ela é contra o ser humano, entendem? Então se faz uma ética, a ética do mal, né? É uma ética que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje, né? E dá licença, Marie. Os que criticam e combatem a Cientologia são considerados por seus membros inimigos do gênero humano. Então, visto que a corrente é tida como a única via de sobrevivência da humanidade, por isso, né, o fim justifica os meios, como eu disse há pouco. Ela é perigosa, viu, gente? É perigosa. Tais concepções e aplicação prática estão confiadas ao Inspetor-Geral de Ética, tá? Que é a pessoa responsável por isso, recebe esse nome. E aí, compreende-se então que a Cientologia é vencer uma tentativa de criar um grande império dotado de poderosa economia que procura ganhar dinheiro e aumentar seu capital enquanto apregoa a desencarnação. Quer dizer, já que a gente vai apregoar algo transcendente, vamos tratar aqui dos nossos negócios, porque isso tem que dar algum lucro, né? Dos seus membros, né? Num dos folhetos programados da Cientologia, por sinal, lê-se Make money, make more money. Faça dinheiro, faça mais dinheiro. Então, a Cientologia quer ser uma ciência exata, técnica, psicoterápica, filosofia e religião. E, na verdade, vai dizer Dom Estevão, e ele estudou para poder dizer isso, vocês conhecem já Dom Estevão, né? É uma mescla de psicotécnicas, teorias reencarnacionistas e ciência de ficção. Ele chamou de fantasciência, né? Uma ciência fantasiosa. Em consequência, já foi definida como um budismo tecnológico. Essa foi a que eu mais gostei, né? Budismo tecnológico tem tudo a ver, né? Com essa saúde mental, essa busca da saúde mental e de apagar emoções negativas, etc, né? Por suas promessas de benefícios corpóreos e espirituais, consegue atrair muitos adeptos, os quais não se recusam a pagar os altos custos correspondentes à iniciação da Cientologia. Não poucos destes se projetam assim na ruína financeira e tornam-se dependentes de seus mestres e orientadores. É por isso que em alguns países ela é simplesmente abominada, não querem dentro. Eu vou ler alguns exemplos para vocês. Deve-se também, por fim aqui, observar que ela incorre no desrespeito à pessoa humana porque submete a uma estrutura totalitária, né? E a gente deu para ver isso nesse pouco tempo que a gente falou sobre ela.
porque ela pretende ser uma única cosmovisão aceitável, de modo que aqueles que não compartilham de suas ideias são considerados inimigos dos seus discípulos e da espécie humana em geral. Então você tem direito de. Eles têm o direito de te esmagar porque você é inimigo da espécie humana. O amor ao próximo é, pois, algo de estranho a esta corrente, pois, como estranhos, não lhes são os direitos humanos e a proteção à devida família. Né, como estranhos lhes são os direitos humanos, tá? Em linguagem religiosa, pode-se dizer que a cientologia ensina a autossalvação ou a redenção do indivíduo pelo indivíduo. É mais uma dessas formas de antropocentrismo que domina a nossa sociedade hoje, faz de nós católicos, muitas vezes, o relativismo centrar a religião em si e não em Cristo, né? Nossa religião e nossa fé e nossa vida sobre a terra deve ser cristocêntrica, né? Então, é uma linguagem que ensina a autossalvação. O conceito de Deus é vago, porque liga-se ao panteísmo, já que o âmago, que é o tétan, né, do homem é tido como espírito que existe desde o princípio, onisciente e mortal, e a vontade deles é libertar esse tétan, assim como no hinduísmo, libertar o espírito do corpo, para se unir ao todo. Né? A gente já falou sobre isso. De onde se vê que é despropositado o nome de igreja. Então, Dom Estevão não reconhece como igreja, assim como não reconhece como igreja Canadá, França, Reino Unido e Alemanha, e reconhecem Estados Unidos, Itália, África do Sul, Austrália, Suécia, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. Foi condenado em 2013 na França por fraude e formação de quadrilha, porque juízes concluíram que as duas principais entidades da cientologia na França contavam com uma estrutura destinada a extorquir pessoas vulneráveis. Não é difícil entender isso. Na Bélgica, quer estabelecer um precedente internacional com uma condenação exemplar por fraude de violação da lei de proteção dos dados pessoais, extorsão e charlatanismo. Em troca de ofertas de empregos, recrutava voluntários e novos membros infringindo as leis trabalhistas da Bélgica, né? Em troca, exigia a aderência dos interessados aos seus princípios filosóficos, por isso ela é tida como um dos mais controversos movimentos religiosos do século XX, é por isso que eu trouxe ela aqui para a gente falar também. A igreja tem usado de forma consistente litígio contra seus críticos e sua agressividade, processando seus inimigos, e tem sido condenada como assédio por isso, porque ela tolhe a liberdade de se expressar contra ela. Como o hinduísmo, a cientologia postula uma relação causal entre as experiências de encarnação passadas com a vida presente, que a cada renascimento os efeitos do universo, mestre, matéria, energia, espaço e tempo no tétan ficam mais fortes. Então, em 1983, Rubach foi chamado de co-conspirador indireto num esquema de infiltração internacional de informação e projeto de roubo chamado de Operação Branca de Neve. Seus críticos o caracterizaram como mentiroso, charlatão e mentalmente instável. Muitas de suas afirmações autobiográficas se provaram fictícias. O que eu quis com isso? Eu quis pegar como que a gente se perde no meio desse caminho, dessa busca da verdade que Dom Estevão nos falava há pouco. Eu quero ler só uns trechinhos para vocês do Catecismo da Igreja Católica, porque tudo é questão da vocação. Tudo se resume naquilo para que o ser humano foi chamado e que ele é intranquilo enquanto não encontra. Ele procura Deus e procura cura em tudo que é lugar, faz pacto com tudo que é tipo de ser e coisa, mas ele não encontra a vocação dele. Que vocação é essa? A igreja nos ensina. A igreja, aquela quem Cristo deu o poder de ligar e desligar na terra, quem Cristo deu os seus ensinamentos para que ensinassem os próximos. Vejam o evangelho do dia de hoje, que fala sobre essa nossa vocação. A vocação da humanidade, no 1877 do Catecismo, consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Essa é a sua vocação, né? Imagem de Deus a ser transformada na imagem do Filho único, que veio, se apresentou e se transformou nesse modelo. Essa vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas concerne também o conjunto da comunidade humana. E quem é esse Cristo a quem nós temos a vocação de seguir e nos moldarmos? Tende em vós, eu estou no 461 do Catecismo, quando fala da encarnação de Cristo. Diz assim, tende em vós, é uma citação, né? De São Paulo aos Filipenses 2,
5 a 8. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. É uma noção difícil de ter nos dias de hoje. Obediente até a morte, morte de cruz, ser obediente até os sofrimentos. O que a gente quer? Ser desobediente para se livrar dos sofrimentos. É o que a gente vê. É um movimento. Não tem para onde correr. Só observar porque o homem quer se livrar do quê? Dos preceitos. O homem quer fazer sua própria regra. E Cristo, que tinha esse poder, por ser Deus, abriu mão dessa condição e se fez obediente para nos mostrar o caminho. Por isso ele diz: eu sou o caminho, porque ele é obediente. Então a nossa cura, ela vem pelo nosso sim, pela nossa aceitação dessa verdade que Cristo nos passou, e não por técnicas, sejam elas quais forem, em qualquer outra religião. Vai dizer o Catecismo sobre a Graça e a Justificação no 1989. A primeira obra da graça do Espírito é a conversão que opera a justificação segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Evangelho de hoje, por coincidência ou não, né? Mateus 4,17. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação é a renovação do homem interior. O homem interior não é renovado por técnicas, o homem interior é renovado pela conversão. Quando ele se volta para a verdade, quando ele se encontra com o Criador, ele descansa, ele sossega, ele sabe ressignificar tudo o que ele passou e os problemas que ele vive. Continuando mais um trechinho, 1999 do Catecismo. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, nos tornarmos semelhantes a Cristo como é a nossa vocação. É a graça de Cristo que nos preenche, nos santifica. O que é se tornar santo? É se configurar a Cristo, né? Recebida no batismo, em nós ela é a fonte da obra santificadora. Segunda carta aos Coríntios 5, 17 e 18, se alguém está em Cristo, é nova criatura, passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova, tudo isso vem de Deus, que nos conciliou consigo por Cristo. É de graça, não custa, como a cientologia, nada, a não ser o nosso sim e o nosso compromisso com Cristo, porque o preço foi Ele que pagou, e pagou ali, ó, sendo Deus, pagou o preço. Não temos que pagar preço nenhum para a cura. A cura está aqui. A cura é renascer em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas do cérebro, os traumas, tudo é ressignificado, desde que você encontre esse caminho. E tudo é perdoado pelo sacramento da reconciliação. Por isso é tão importante a confissão. Deus acaba em nós aquilo que Ele mesmo começou, pois começa com sua intervenção, fazendo com que nós queiramos, e acaba cooperando com as moções da nossa vontade já convertida. Ou seja, Ele trabalha para a nossa conversão, depois da nossa conversão Ele trabalha para que a gente continue cooperando, né, com as moções dessa vontade que Ele autorizou, né, santificou no nosso coração. Está no 2001. É fantástica a nossa fé católica, gente. Sem dúvida, operamos nós também, mas o fazemos cooperando com Deus, que opera, estou dizendo Santo Agostinho, tá? Coopera predispondo-nos com sua misericórdia e o faz para nos curar. Tá aí, que é a cura, é isso aí. A livre iniciativa de Deus pede, então, a livre resposta do homem. Você quer? Você quer essa cura? Pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo, né? Você ganhou as duas coisas, o poder de conhecer e de amá-lo, porque você foi feita a imagem dele. A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. Catecismo da Igreja Católica, 2002, citando Santo Agostinho. Era isso que eu tinha para passar sobre a cientologia e seus enganos, né? E sobre a verdade e a nossa vocação. Como é importante lermos o Catecismo. Fiquem com Deus e continuamos com os próximos vídeos. Cada vez aprendendo um pouquinho mais. Até mais.